paz, meus amados do canal Caminho da Fé. Está de novo agora a missionária Eli Maria, diretamente da cidade de Capuí, estado do Ceará, trazendo uma reflexão para a gente sobre fé, né? E a reflexão de hoje é sobre Eliseu e seu moço Geazi. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Sempre o nosso canal é com base na fé, né? A galeria da fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. É fundamento de coisas que se espera e provas de coisas que não se vê. Isso é fé. Vamos abrir ainda, ler em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Para se aproximar de Deus tem que ter fé. Quer agradar a Deus? Tenha fé, né? Fé para crer em toda a palavra do Senhor e assim você será salvo. Vamos ler ainda em 1 Pedro 4, 12. Versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Isso é fé. Não estranheis. Foi Pedro falando. Para vos provar. Que vem sobre vós para vos provar. E também tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Não tenha medos das provas que iremos passar. Isso é fé. Vamos ler aqui ainda em Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus está dizendo aqui, não vos assusteis, porque é necessário que a palavra de Deus toda se cumpra. Mas não tenha medo de nada, porque você tem fé. Vamos abrir agora, segundo o livro de Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, tá certo? E tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saiu, eis que o homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros, havia cercado a cidade, que eram as tropas dos sírios. Então o seu moço lhe disse, meu senhor, que faremos? Versículo 16. Ele respondeu, não temas, quer dizer, tenha fé, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso é fé, é certeza e prova de coisas que nós não vemos, mas cremos e esperamos. 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor os abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje que a gente está ouvindo muitas notícias, muitos burburins, né? De até crentes saindo para as manifestações e outros com medo, né? Com medo de guerra,
com medo de rumores de guerra, com medo do que vai acontecer. E agora? Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que creu que vamos ser arrebatados, porque entregamos a nossa vida a Jesus. E a nossa morada, a nossa pátria, não é essa daqui. Nós não lutamos por políticos, nós não lutamos por partido, nós lutamos para entrar no reino de Deus. E agora? Vamos ter medo? E foi exatamente isso que estava acontecendo em Israel lá. Os sírios, né? O rei da Síria, e junto com suas tropas, cavalos, exército, cercou todo Israel. O rei de Israel estava se tremendo nas bases, o exército e até o moço de Eliseu. E Eliseu disse: não temas, é o que eu quero dizer hoje para você. Não temas, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. E ele fez uma oração: ó meu Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja o que está conosco. E os olhos de Geazi foram abertos, e ele viu um exército de fogo, com espada de fogo, com cavalo de fogos, rodeando a casa de Eliseu. E Eliseu estava tranquilo, estava deitado, vamos conjecturar, em sua rede, descansando em Deus, porque ele sabia que quem descansa em Deus tem fé. Só aqueles que têm fé. Só aqueles que têm fé. Porque ainda que esteja morto, foi que Jesus que disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esta é a palavra. Ah, meu Senhor, abra os olhos dos que estão nos ouvindo. Amém? Então tenha fé, não tenha medo de nada, os burburins. Lemos em Mateus que é necessário, Jesus disse, que aconteça tudo isso, mas ainda não era o fim. Ele disse que não era para a gente temer. Em 1 Pedro, como a gente leu, 4,12, ele disse: amados, não estranhei a ardente prova que vocês vão passar, porque Deus vai estar conosco. Lembra da palavra em Isaías? Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Só isso, amados. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou dentro da fornalha? Nabucodonosor foi olhar, quando viu o quarto homem. O quarto homem está conosco. Não interessa, eu não estou nem preocupado quem vai sair nas ruas, quem vai fazer seus burburinhos, quem ganhou, quem é o presidente, quem não é, mas eu sei quem é o nosso Senhor. É Yeshua HaMashiach. Seu trono está no céu e seus pés aqui na terra. Por quê? Porque domínio e poder pertencem a Jesus. Então não tenha medo de nada. Ore pela nossa nação, né? Porque Deus está no controle desta nação. Sim, eu botei lá na minha rede social, lá em Ezequiel, Deus tirou a espada da bainha dele e não vai colocar a espada na bainha de novo, porque Deus, ele tirou a espada para julgar esta nação brasileira, né? Não vai ficar assim não, é muita coisa que está acontecendo e com certeza, amados, Deus não está se agradando. Então essa é a palavra da missionária, que os seus olhos sejam abertos para ver o que está com você, o que está comigo, o que está com a nossa família, que é maior do que os que estão com eles. Amém? Um beijo no coração. Fica em paz.